e 2 peixinhos. A história vai dizer que o menino começou a conhecer, em primeira instância, o André. Ele se aproxima de André e o André vê ele e o menino curioso para estar mais perto de Jesus e começa a conversar. E aí ele ouviu aquela conversa lá, não tem comida, não tem pão, não tem dinheiro para comprar, a bolsa, a ofertório da bolsa da gente, né? No Ministério de Jesus que existia uma bolsa que coletavam, não é? A ajuda, né? O ofertório, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. E esse assim, a gente não tem esse dinheiro todo aqui na bolsa não. E agora? Vou fazer o quê? Tem que despedir o povo, não tem condições, nem 200 dinheiro. Se a gente tivesse aqui, não dava para comprar pão. É o que o Felipe diz a Jesus, explicando a eles, dizendo assim, olha, Senhor, o nosso recurso é pequeno, não tem condições. Nós não temos esse dinheiro aqui suficiente aqui no ofertório, na bolsa do ofertório. Não tem ministério, não. Alguém ajuda, mas não é tanto, não é esse dinheiro todo. Então a necessidade era muito grande. Disse assim, olha, nem se nós tivéssemos, ele diz assim, ó, na bolsa 200 dinheiro não daria para alimentar e comprar pão para toda essa multidão que passa dos 5.000, porque só 5.000 eram homens, e fora as mulheres e crianças, como diz a Bíblia. Então, a gente vai ver que, dentro da história, o garoto que está tão perto ali, e esperto como ele era, curioso como ele era, começou a ouvir aquela situação e aquela conversa ali nos bastidores, e perto do André, ele diz assim, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos na minha bolsinha que mamãe me deu, quando eu disse que eu vinha em encontro do Senhor Jesus, do vosso mestre, e queria eu conhecê-lo, e hoje estou muito feliz de estar aqui, estou conhecendo e vendo os sinais e maravilhas, e a alegria e a euforia que enchia o coração e a mente daquela criança era muito grande. Ele disse assim, ó, se o Senhor quiser eu posso ajudar. Eu acredito que ele falou assim, não é muito, mas é tudo que eu tenho, e ele deu tudo. Eu acho lindo isso, a atitude dele, que ele só tinha tudo, aquele era a refeição dele, aquele era o alimento dele, para que ele comesse, recuperasse as energias e voltasse para casa, para contar a experiência de ter conhecido o Mestre, por nome de Jesus. Mas ele ficou tão cheio, mas tão cheio, não é? De alegria e de prazer ao ouvir o Mestre Jesus e seus maravilhosos ensinos e poderosas curas, e estar naquele ambiente ali que era sobrenatural, ver as coisas que aconteciam ali, porque Jesus era tanto extraordinário como sempre foi, e um homem perfeito e cheio do poder e do Espírito Santo, possuído pelo Espírito de Deus, e curava as pessoas através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo repousava e estava sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito ungiu Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 11, que o Espírito desceu com forma corpórea, com a pomba, e ungiu a Jesus de Nazaré. E nele não só ungiu, mas encheu. E ele não só encheu, mas possuiu ele e deu a ele poder e virtude, de uma forma muito poderosa, como nenhum outro homem na terra conseguiu ser 100% cheio do Espírito Santo, como Jesus. Então aquele garoto, conforme aquela alegria que toma o salvo em Cristo, e aquele que se torna seguidor de Jesus, nós sabemos disso, nós somos envolvidos pela essa atmosfera espiritual, pela essa graça poderosa de Deus na nossa vida, e a presença do Senhor é o nosso refrigério. Então aquela criança, sentindo tudo isso já, ele disse assim, eu vou doar tudo que eu trouxe, que mamãe colocou na minha bolsa, para o mestre. E disse ao André, não é muito pouco, diante da situação que eu vejo vocês comentarem aí, mas servirá. Eu não sei se o Senhor Jesus escutou quando o garoto falava, se ele falava perto ou longe de Jesus. E o André vem ao mestre, né, com uma segunda resposta. O Felipe mandou despedir e ir embora, concluindo assava assim, melhor. O André vem e ele é o irmão do Pedro, e ele disse assim, olha, eu encontrei aqui no meio na multidão aqui, ele está pertinho aqui, o menino, e ele me deu 5 pães e 2 peixinhos. E ele faz assim, olha, embora com os pães e os peixes na mão, mas ele diz assim, olha, sem fé, sem exercitar a sua fé, com uma descrença, ou com um tipo de incredulidade, podemos dizer assim. Mas o que é isto, mestre? Para tanta gente. Era como se dissesse, não dá nem para começar. Tem muito pouco. Vai acabar logo. O recurso é totalmente, não é, finito. Tem, mas é muito pouco, e pouco demais.
Então o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, e cheio da capacidade de Deus, e cheio do poder de Deus, ele disse assim: mandai assentar a multidão. E tomando ele os pães na mão, havendo dado graça, diz a Bíblia, e feito uma breve oração, ele começa a partir o pão. E ele estava tão cheio, mas tão já sabendo o que havia de fazer, pois o Espírito estava nele, o conduzindo todo dia continuamente. E ele dizia assim aos discípulos: arrumem os cestos, arrumem as coisas, o que vocês encontrarem aí, comecem a achar aí, tragam para cá, que eu vou depositar e vou dar a cada um de vocês. E vocês vão ser garçons hoje, vão começar a servir a toda a multidão. Sentem de 50 em 50, em número de 50 em 50, e também em número de 100 em 100. E organizem todo o povo, e depois de organizarem, venham, que eu vou começar, a distribuir os pães e o peixe. Não sei se alguém entendeu, não sei o que os discípulos ficaram pensando, assim: mestre, olhando aos olhos naturais e carnais, eles disseram assim: isso é loucura. Será que isso é possível? Mas ele está mandando, a gente tem que obedecer. Vai lá, pega aí no negócio. E aí eles começaram a pegar. Trouxeram os cestos e o Senhor Jesus começou a partir, e eles começaram a observar aqueles que estavam perto dos que não haviam ido para organizar a multidão, e alguns ficaram ali perto observando, na curiosidade, e eles começaram a ver que o pão era partido e não parava, que o pão crescia na mão de Jesus e parecia inchar, que o pão, por mais que ele puxasse, não chegava, o final dele. E ele começa a puxar, e partir, e encher os cestos. E vai enchendo, e ele vai dizendo assim: vai levando esse, para aquele grupo ali, para aquele outro grupo, atenda aquele outro grupo, o outro grupo, e vai levando, e venha buscar mais, aqui tem mais. Eles querem peixe, ele leva peixe. Eles querem mais pão, leva pão. E aí alguém dizia assim: olha, tá pedindo mais peixe. E aí eles começaram a distribuir. Como hoje, na naturalidade das coisas, foi assim. O milagre foi poderoso, mas houve tantas coisas também naturais que acompanharam aquele momento ali extraordinário. E todos iriam comendo e se saciando e se alimentando e ficando com a barriga cheia. E os discípulos até então ficaram suspensos, mas alegres demais, dizer assim: rapaz, eu nunca vi o mestre fazer um tamanho milagre desse. Esse é muito poderoso, esse que ele fez hoje. A gente estava cansado, todo mundo estava cansado, ele estava cansado. A gente vem para cá para descansar, para fugir da multidão. E por mais que a gente tentou fugir, não deu certo. E a gente veio para o deserto, onde não tem nada, onde tem falta tudo e tem escassez de tudo. Aonde não tem alimento, não tem nada. Aonde falta água, falta pão, falta tudo. Falta recursos naturais, falta recursos medicinais, aonde a ausência de todas as coisas.